Dentro da loja para poder mostrar sobre o painel, né, e o que ele tem, o que ele tem a oferecer, o que ele mostra principalmente. Então, nosso objetivo aqui vai ser, né, entender tudo o que acontece, o que são os indicadores, e eu vou estar compartilhando isso com vocês aqui dentro desse vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, né, em relação ao painel inicial aqui. Todos os indicadores que vocês estão vendo aqui dentro do dashboard da plataforma, ele serve, né, totalmente para as principais tomadas de decisões. Então, o cliente ele consegue acompanhar quantas vendas capturadas tem dentro da loja, quantas vendas faturadas, número de pedidos, ticket médio, visitas, taxa de conversão. E aqui na lateral também tem um funil de vendas em si. E esse painel ele serve justamente para o quê? Para poder pegar, colocar numa televisão, botar aqui em tela cheia na função e deixar lá exposto para sempre estar acompanhando esses indicadores em si. Então ele sempre atualiza de hora em hora, ou eu também posso vir aqui simplesmente, se eu quero atualizar isso aqui para ver quanto é que está no momento, eu posso clicar aqui e ele já vai atualizar também, tá? Então isso aqui serve justamente para ter essa percepção e essa visão em si. Trazendo aqui um ponto bem importante para avaliação. Eu também posso fazer comparação. Então, se eu quero comparar com algum determinado período, eu posso vir aqui e selecionar o período que eu quero fazer essa comparação em si, né? E aqui é onde eu seto a data que eu quero olhar todos os indicadores referente a esse período que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, ele funciona nesse formato. Aqui em cima, no Play, se eu clicar aqui, eu vou para a loja referente a esse painel em si. Então, se eu estou na loja de um cliente, eu clicar ali, eu vou para o domínio dele para ver a visualização da loja como um todo, tá bom? Então, fechou. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, principalmente falando da questão dos indicadores, né? Esses indicadores eles mostram, né, como é que está o nível de faturamento, né, o nível de receita captada e o nível de receita faturada, né? São duas coisas distintas. Receita captada é tudo aquilo que o cliente finalizou um pedido, né? E receita faturada é tudo aquilo que o cliente pagou o pedido em si. Então são duas coisas diferentes, tá? Na questão do ticket médio, aqui está toda a conta realizada com a quantidade de acordos de pedidos feito dividido pela receita, né? Então, ou seja, a gente tem o nosso ticket médio aqui ilustrado para poder ter esse acompanhamento também. Caso eu queira visualizar esse ticket médio ao longo de um período, como é que foi, né? Por exemplo, se teve dias que teve mais, ele foi maior, teve dia que foi menos. Então, consegue entender e visualizar aqui simplesmente clicando na lupa ali e enxergando para ver como é que está a evolução desse ticket médio no dia a dia, né? Porque tem ações que você faz num dia que ele influencia o aumento do seu ticket médio. E tem ações que você não faz que ele baixa o teu ticket médio em si. Então isso aqui é importante também para poder conseguir entender e ter essa visão principalmente, tá? Fechou, show de bola. Então a gente agora vai aqui para o funil de vendas, que ele é que nos diz realmente várias coisas que a gente precisa entender que está acontecendo dentro da loja. Por que que eu digo isso, tá? O primeiro ponto, né, partindo da premissa que o tráfego pago, né, e-mail marketing, rede social, TikTok, Google, SEO, ou seja, todos esses canais que eu citei, eles são apenas canais de aquisição de tráfego ou até propriamente de retenção de tráfego em si. Então, esses caras são responsáveis em trazer, né, as pessoas para dentro da loja, que é o total de usuários que tem aqui. Então, se eu for olhar para uma etapa anterior, né, eu teria aqui vários canais aqui em cima, né, onde cada um trouxe uma parcela de pessoas para dentro da loja em si. Então, os canais, né, a parte de tráfego principalmente, ela tem a responsabilidade de trazer as pessoas de um ponto A para o ponto B. Não é responsabilidade do canal de tráfego fazer a venda, né? Isso não acontece através do canal de tráfego, né? A venda ela acontece dentro da loja, ou seja, da maneira estratégica como a loja está organizada, na organização dos menus, no direcionamento dos banners, na qualidade das fotos, no convencimento das descrições, né, nas quebras de objeções, provas sociais. Então, ou seja, uma série de recursos, né, que é necessário utilizar para convencer o teu cliente a levar o teu produto em si. Então,
esse funil é que ele representa muito bem isso e eu vou explicar mais na prática para você poder entender. Mas antes de eu começar a explicar, eu vou utilizar aqui o que nos fez criar esse funil, principalmente para que ele ficasse da melhor maneira possível de entender. A gente já desde criança, a gente já sabe, né, que o sinal, né, a sinaleira, o semáforo, ele serve para a gente poder vermelho parar, verde seguir em frente e amarelo atenção, certo? Então, olhando por esse lado em si, né, o que que a gente tem aqui, olhando já logo de cara que eu tenho que, por exemplo, opa, eu posso seguir em frente. Não tem nada acontecendo aqui de ruim, né, possivelmente dentro da minha loja, e eu posso seguir em frente que está tudo bem. Eu tenho a minha etapa aqui de produto para carrinho, que ela está verdinha, então, ou seja, eu não tenho problemas aqui na questão possivelmente de convencimento do cliente, né, de produto, ou seja, uma série de coisas em si. Então, eu não estou com esse problema atualmente aqui, né? Eu tenho um outro sinal verde de checkout para pedido também, ou seja, quando as pessoas iniciam no checkout da loja, elas não estão com problema dentro dessa etapa, né? E quando eu falo problema não estão tendo dificuldade para preencher, não estão tendo dificuldade de avanço, né? Então, existe inclusive, né, aqui na informação, o indicador que é o ideal, né? Então, assim, ele está acima do indicador que é o ideal. A mesma coisa para a etapa de produto para carrinho. Está verdinho porque está acima do indicador que é o ideal em si. Então, isso nos mostra que essas etapas aqui no momento eu não preciso me preocupar com elas, né? Não quer dizer que eu não tenha espaço de melhoria, né? Eu tenho sim espaço de melhoria. Porém, não é um ponto que está fazendo as pessoas abandonarem a minha loja por conta de algum recurso, por conta de alguma informação ou algo nesse sentido. Então, beleza, vou voltar aqui então para o amarelo, né? Então, amarelo significa atenção, tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Significa que ele não está muito abaixo do que é o ideal, mas também não está, né, extremamente ruim ao ponto de ficar vermelho ou algo nesse sentido. Então, aqui nessa etapa, né, eu avaliando nesse modo e nessa informação em si, a gente tem o que? De usuários, todas as pessoas que acessaram a loja e foram até uma página de produto em si. A gente está com o indicador de 58,9%. Qual que é o ideal aqui para essa etapa em si, né? O ideal para essa etapa é 60%, né, nessa etapa aqui em si. Ah, mas estou com 58. Show de bola. Não está ruim, né? Ah, mas como é que eu faço para as pessoas que acessam a minha loja irem até a minha página de produto em si? Isso daí vai ser proveniente de recursos que você vai utilizar dentro da plataforma. Então, ou seja, né, será que as tuas campanhas, quando estão vindo do tráfego, estão direcionando para produto ou estão direcionando para categoria? Então, por que que eu pergunto sempre isso? Porque isso tá relacionado de onde está vindo as pessoas, né? Para onde elas estão sendo direcionadas em si. Então, isso aqui traduz muito essa visão, essa percepção como um todo. E tem muita campanha de tráfego pago, por exemplo, eu vou pegar o tráfego pago nessa situação aqui, porque na maioria das lojas ele corresponde pela maior parcela de acessos, né, dentro da camada de usuários. Então acontece que aqui dentro está sendo às vezes direcionado só para categoria ou só para home, não está sendo jogado já direto para produto. Então isso faz com que as pessoas talvez não vão até a página de produto em si. Outra coisa também aqui a gente não está com o indicador super abaixo. E eu preciso ressaltar aqui, dentro dessa loja que a gente está avaliando, na vitrine de produto, ela tem a opção já de colocar o produto no carrinho sem acessar a página de produto em si, né? E isso conta, né? Conta na questão de que a pessoa não está visitando uma página de produto. E tem muita gente que acaba comprando o produto sem visitar a página de produto em si. Por quê? Porque pela própria vitrine ela já pode selecionar o seu tamanho, a sua variação do produto e está comprando aquele produto em si. Então, isso aqui é uma dessas situações para dar como exemplo. Fechou. Agora tem uma etapa aqui que eu preciso dar atenção, que é a que está em vermelho. Ou seja, eu tenho uma quantidade de pessoas acessando até a página de carrinho em si, certo? E eu não tenho, né, um número grande de pessoas, número grande, eu digo extremamente relevante para estar verde, né, avançando para checkout.
Então, isso me acende um vermelhinho para eu poder acompanhar o que que está acontecendo aqui, né. Então, eu já sei que nessa loja aqui, e isso é basicamente quase que padrão para a maioria das lojas como um todo, ela não oferece um prazo de entrega e um custo de frete bom para as regiões Nordeste e Centro-Oeste, né, e acaba que uma parcela dessas pessoas que acessa a etapa de carrinho aqui, que a estão abandonando, né, correspondem a essas regiões em si. Somado a isso também, essa loja em específica, ela precisa, né, encontrar um parceiro de frete que forneça um prazo de entrega menor, né, do que o atualmente praticado por eles. Então, é um processo que ele tem de melhoria, identificou por conta disso daqui. Então, ou seja, se ele tem aqui pelo menos, né, que é 30%, 35% das pessoas avançando de carrinho para checkout, ele vai ter sim um número maior de finalização de pessoas comprando um pedido, né, finalizando um pedido em si. Por que disso? Porque eu tenho um avanço de 70% de checkout. E o checkout com 70% de avanço, ele é maior, ele é muito melhor do que a maioria das plataformas de e-commerce. Então, isso aqui para a gente é um indicador super importante e significa que quanto mais pessoas eu consigo colocar e jogar, fazer elas avançarem para a etapa de checkout, melhor vai ser a minha taxa possivelmente de captação de pedidos, porque o meu checkout ele já possui uma taxa de captação de pedidos excelente para o cenário atual daqui. Então, o vermelho ele nos indica principalmente isso, tá? E aqui, por último, eu tenho em amarelo a parte de pedidos captados para pedidos faturados, que está com uma taxa de 77% de aprovação, que não é ruim, né? Ou seja, não é um índice vermelho. O índice vermelho aqui vai ser 59%, 60%, onde possivelmente tem algum problema efetivamente na questão do meio de pagamento do cliente, né? Ou alguma regra comercial que foi aplicada e que ela não está bem explicada para o consumidor final. Então, isso aqui é super importante ressaltar que tem tecnologia envolvida aqui também para poder fazer essa taxa de aprovação aumentar, tá? Então, esse funil ele nos ajuda muito nisso, né? A identificar onde é que eu tenho que agir para poder pegar e corrigir aquela determinada etapa do meu funil de vendas em si. Porque um pedido faturado, um pedido captado, ele nada mais é do que consequências de atividades, de situações que acontecem nas etapas anteriores, né. Então, se eu não estou fazendo bem feito as minhas etapas anteriores, eu não vou ter pessoas finalizando o pedido em si. Então, por isso que é importante ressaltar a importância, né, de olhar para o funil, identificar onde é que está o gap e ir lá e atuar dentro desse gap em si. Porque se eu atuar em cima desse gap aqui, consequentemente eu vou fazer mais pessoas avançarem para cá e para cá. Então isso é experiência que a gente já tem aqui a nível de plataforma e a gente sabe que acontece, então é nesse formato que funciona, beleza? Aqui mais abaixo a gente vai ter a questão de dia a dia, pedidos que foram faturados em verde e pedidos que foram cancelados em vermelho. Isso é para ter uma noção todo dia, né, como é que está o volume de pedidos, né, e avaliar por ele também se teve algum dia que houve uma taxa de cancelamento muito mais alta do que os outros dias que foram talvez a mesma média de pedidos que a gente está realizando aqui. Então isso é importante também trazer essa visão. A questão de clientes novos versus clientes recorrentes, isso aqui é super importante. Cada vez mais depois da pandemia, o, o e-commerce como um todo, né, ele foi encarecendo o custo de mídia paga, principalmente, né. E uma das maneiras de continuar deixando uma compra, né, um custo de aquisição, que é o CAC nesse caso, mais em conta, né, a gente tem que trabalhar ações de retenção desses clientes, que são ações de fazer o cliente recomprar na loja mais de uma vez. Então aqui em cinza são os clientes que compraram pela primeira vez, e em verde são os clientes que compraram mais de uma vez, né? Então, ou seja, isso aqui mostra dia a dia como é que está a taxa de recompra dentro da loja virtual. Isso dá uma percepção e uma visão clara do que está acontecendo todo dia dentro da loja virtual.
Por que que a gente olha todo dia? Porque venda, e-commerce, pessoal, e-commerce é venda todo santo dia. Eu tenho que olhar como é que está um indicador todo dia, né? Se tem alguma coisa que baixou meu indicador, eu tenho que saber o porquê e tenho que atuar no outro dia para corrigir isso. Então, um exemplo que a gente teve aqui, ó, nesse dia não foi disparado e-mail marketing para base. E a minha taxa de recompra foi o quê? Foi baixa, né? Então, no outro dia já foi feito e, opa, já tive mais pedidos acontecendo de maneira recorrente. Então, por isso que é importante olhar para esses indicadores dia a dia e por isso que eles ficam aqui no painel principal, justamente para poder estar verificando e estar analisando isso em si, beleza? Mas aqui embaixo a gente vai ter pedidos por forma de pagamento. Então, aqui eu consigo entender quais são os meios de pagamento mais utilizados dentro dessa loja aqui. Então, aqui está sendo cartão de crédito, depois Pix, depois boleto. Eu tenho aqui a taxa de aprovação de cada uma delas em si. Então como é que está a taxa de aprovação do cartão de crédito, do Pix e do boleto como um todo. Isso aqui mostra, né, situações que devem ser exploradas para buscar corrigir o que está acontecendo dentro da loja virtual em si. Então, por exemplo, eu estou com uma taxa de aprovação aqui de 43% em si. E ele corresponde por 11% dos meus pedidos, que são igual a 162 pedidos como um todo. Se eu pegar 162 pedidos, né, que é o volume que a gente tem ali, então eu vou até botar aqui a conta para a gente ver. 162 pedidos vezes o ticket médio que eu tenho na loja, que é 766 com 49, eu tenho aqui 124 mil, né, praticamente de pedidos realizados no boleto em si, certo? Então, vou botar aqui 124 mil, vou dividir pela quantidade lá de pedidos que a gente viu que corresponde à parte de boleto, 162. Isso aqui dá o ticket médio de 766 com 49. Vou dividir por 766 com 49, vou dar 162 pedidos, que foi, eu estou fazendo só a prova real para poder mostrar para vocês, tá? Então agora eu vou pegar o que? Eu vou pegar 162 pedidos vezes, quanto é que está a nossa taxa de aprovação? 43%. 43% para 100% fica aqui 57% em si. Então, eu vou fazer vezes 57% para entender quantos pedidos não estão sendo pagos. 92 pedidos. Show de bola. Então, eu vou pegar 92 pedidos vezes o ticket médio, para eu entender o quanto que eu estou deixando na mesa de dinheiro em relação a essa taxa de aprovação aqui. Então, isso aqui dá 70 mil reais em pedidos, né? Obviamente, tem como recuperar 100%? Não tem, não tem e isso eu posso afirmar com toda certeza. Mas é possível de recuperar e aumentar aqui dentro dessa taxa de aprovação, pelo menos mais uns 20%. Então, se eu conseguir recuperar aqui vezes, né, 92 pedidos vezes 20%, a gente vai ter 18 pedidos. 18 pedidos vezes o nosso ticket médio, isso dá 766 com 49. Vai dar 13 mil reais recuperados provenientes daqueles pedidos ali. Então, eu posso ter um colaborador dentro da empresa que ele tenta fazer essa recuperação de pedidos em si, para poder fazer aumentar essa taxa de aprovação. Isso sim ajuda bastante na questão de recuperar pedidos que foram finalizados no boleto e que não estão aparecendo aqui. Então é importante dar essa visão, é importante mostrar, né, o que é possível de realizar aqui e através desses indicadores é possível fazer essas contas e entender o que está acontecendo. Aqui também a gente consegue entender quais são os produtos campeões de vendas em si, né? Então aqui eu tenho os produtos que foram os campeões de vendas como um todo e eu também consigo entender como é que estão as minhas vendas por região. Então, dentro das minhas vendas por região, eu tenho aqui em amarelo áreas que venderam super bem, né? Ou seja, saíram bastante pedidos em si e são as áreas que possivelmente correspondem pela maior parcela de vendas dessa loja como um todo. Em azul, eu tenho regiões que são possíveis potenciais de vendas a serem explorados, né? Então, ou seja, aqui na região de Minas, né, mais ou menos para cá, eu tô com potencial de venda que eu posso explorar, porque eu estou próximo de regiões que eu já atendo hoje. Então, se eu possivelmente achar condições para cá, talvez direcionar campanhas para cá, enfim, tem que analisar daí mais no detalhe, né? Aqui no painel ele só dá uma visão, né, de onde olhar e do que olhar, você vai conseguir possivelmente explorar mais vendas dentro daquela região como um todo. Então, isso aqui é importante repassar para poder ter essa visão. Se eu quiser clicar aqui para poder entender um pouco mais de perto o que está acontecendo, eu também consigo.
Então eu clico aqui e tenho essa visualização, essa percepção referente ao região que eu estava com maior número de vendas acontecendo em si, tá? Show de bola. Aqui para baixo a gente vai ter os termos mais buscados da loja em si. Então eu tenho aqui dentro da busca da loja, né, acontecem bastante pesquisa, né, pessoal? A maioria das pessoas acha que a busca da loja não é utilizada, e sim, ela é utilizada. Então a gente teve aqui 800 buscas, tivemos 528 buscas de tênis, 476 buscas de saia e assim por diante. O que é bacana de entender aqui que dá para explorar? Dentro de campanhas, né, de Google Search, por exemplo, a gente consegue explorar essas palavras-chave, por quê? Porque elas estão sendo pesquisadas dentro da minha loja. E eu tenho um volume considerável, inclusive, de pessoas que estão buscando isso dentro da loja como um todo. Então, isso significa que as pessoas estão querendo procurar esse tipo de produto que está aparecendo aqui para vocês na busca em si. E um ponto importante, né? Eu também posso enxergar oportunidades a nível de produtos para a minha loja. Por exemplo, eu tenho aqui 528 buscas realizadas de tênis. E olha a quantidade de tênis que eu tenho disponível para venda referente a essa nomenclatura em si. São 16 produtos apenas. Então, ou seja, eu tenho um volume bom aqui de produtos, né, desculpa, de buscas, para um volume baixo de produtos, né, de variação de produto em si. Então, opa, eu posso ter uma relevância aqui em tênis que eu não sabia, e eu posso agora para a próxima coleção prover mais modelos, né, para estar disponível dentro da loja. Então, isso também dá uma visão para a gente, para entender o que está acontecendo como um todo, tá? Aqui na lateral a gente tem os produtos vendidos por categorias mais vendidas, então, ou seja, de acordo com as classificações das categorias dentro da loja, quando o produto ele é captado no pedido, ele sai um indicador para cá para mostrar onde é que aquele produto estava inserido dentro de qual categoria. Então ele vai dando visões aqui para a gente poder entender quais foram as categorias que teve vendas de produto acontecendo, tá? Então isso aqui dá uma percepção bem clara para a gente para poder ter essa visualização. Fechou. Então aqui a gente tem essa visão geral da loja, né, como um todo. Então, nessa situação, a gente consegue ter uma visão clara de onde atuar, de onde que eu posso mexer, onde é que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar. Então, esse painel ele dá uma visão clara e rápida, sem a necessidade de ficar extraindo dados manuais, né? Ou sem a necessidade de ter que estar fazendo vários filtros, baixar planilha, né? Colocar no Excel para poder ter essa visão aqui. Simplesmente aqui por dentro a gente já consegue ter essa visão e tomar a decisão de onde que a gente deve estar indo para essa situação, tá? Então, finalizamos aqui a visualização do painel inicial da plataforma.